Bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre Sansão e Dalila. Esse relato, ele se encontra no livro dos Juízes, no capítulo de número 14, a partir do capítulo de número 14. A história, ela é facinho de você decorar. Ela começa assim: um anjo apareceu para uma mulher e o nome do marido dessa mulher era Manoá. E esse anjo, ele falou para essa mulher que não podia ter filhos, que ela teria um filho e que o filho dela seria usado por Deus para libertar Israel da opressão dos filisteus. Aí ela falou com o marido dela e o marido dela orou a Deus para que Deus mandasse o anjo novamente. E o anjo apareceu a ela novamente. Aí ela foi e chamou Manoá, seu marido, e ele veio falar com o anjo. E a ordem era que quando o menino nascesse, ele deveria ser nazireu, desde o nascimento, ou seja, ele não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, e ele seria usado por Deus, poderosamente. E então a criança nasceu, cresceu, e o Espírito Santo começou a impelir Sansão para que ele lutasse a favor de Israel, para libertar Israel do jugo da escravidão que os filisteus haviam imposto sobre a nação israelita, os hebreus. Vai guardando os nomes aí que você está ouvindo, para que você possa decorar e aprender e responder as questões no final do vídeo, tá bom? E o que acontece? Algumas coisas aconteceram durante a vida de Sansão que muitos conseguem se lembrar. Por exemplo, Sansão, ele cometeu um erro de ter casado com uma mulher filisteia, o que não era aprovado pela lei de Deus. O povo hebreu, os israelitas, deveriam se casar com mulheres israelitas também, mulheres que criam no Deus de Israel. Aí já começou uma confusão na vida dele e ele começou a ter problemas com os filisteus. Teve uma situação em que ele lutava com os filisteus e com uma queixada de jumento, o queixo do jumento, que já estava morto ali, só o osso, ele pegou aquela queixada de jumento e ele matou 1000 filisteus. Teve uma outra oportunidade que ele pegou 300 raposas e ele amarrou as raposas de costas uma para a outra pelo rabo, e ele colocou fogo, uma tocha de fogo no rabo das raposas, e elas entraram nas plantações dos filisteus e o fogo se espalhou e destruiu a plantação dos filisteus. Até que Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila, e essa mulher, ela foi convencida pelos filisteus a descobrir qual era o segredo da força de Sansão, porque ninguém conseguia vencer Sansão, ele era muito forte. Então Sansão começou a brincar com ela, ela perguntava: se você me ama, me diz, qual é a razão da sua força, por que você é tão forte, qual é o seu ponto fraco? Ele começou a brincar com ela, a dizer: eu sou forte por causa disso, e ela tentava fazer aquilo para ver se ele realmente perdia força. E ele fez algumas brincadeiras com ela, até que chegou o momento que ele não resistiu, ele cedeu e disse para ela que a força dele estava no cabelo. Ele era nazireu desde o ventre, ele não cortava o cabelo, e se ele fizesse isso, ele perderia toda a sua força. Então ela foi, enquanto ele dormia, ela cortou os cabelos de Sansão. E quando ela conseguiu cortar os cabelos de Sansão, ela gritou para que os filisteus viessem até Sansão. E ela disse assim para Sansão: Sansão, acorda que os filisteus estão vindo. E ele acordou para lutar com a mesma força que ele tinha antes, só que quando ele percebeu, ele não tinha mais força, porque a força dele havia ido embora, porque ele havia desobedecido ao Senhor e havia perdido seu cabelo por ter contado o seu segredo a Dalila. Então ele foi preso pelos filisteus, ele teve os seus 2 olhos furados pelos filisteus, ele ficou cego, e os filisteus começaram a zombar de Sansão. Sansão, ele foi colocado debaixo de um templo, ou dentro desse templo, aonde os filisteus estavam fazendo uma festa para o deus deles, o deus falso que eles acreditavam, o deus de pedra, de gesso. E Sansão estava ali e estavam tirando sarro de Sansão, estavam zoando com Sansão, dizendo: cadê a sua força? Por que você não luta agora? E ele estava ali como escravo, ele estava como um animal, rodando um moinho. De herói de Israel, ele foi humilhado a trabalhar como um animal, estava cego, mas ali naquele momento estavam muitos filisteus ali embaixo daquele telhado, naquele templo. Então Sansão orou a Deus e disse assim: Senhor,
devolve as minhas forças para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que foram furados. Então Deus devolveu a força a Sansão e o Espírito Santo possuiu Sansão mais uma vez, entrou em Sansão e Sansão teve forças e segurou nos pilares que sustentavam aquele templo e derrubou aquele prédio, aquele templo sobre os filisteus. E todos ali morreram, inclusive Sansão. A história de Sansão, ela é uma história até mesmo triste, porque é uma história de desobediência. Ele desobedeceu o Senhor. Ele foi chamado por Deus e o seu nascimento foi preparado por Deus para que ele fosse um grande herói em Israel. Mas infelizmente ele se deixou levar pelos prazeres da vida, os prazeres que o mundo oferece, e ele acabou morrendo dessa maneira, cego e debaixo dos escombros daquele templo. Que nós possamos olhar para a vida de Sansão e aprendermos com os erros de Sansão, para que possamos ser obedientes ao Senhor. Que Deus te abençoe. As perguntas estão ali no comentário e peço que você se inscreva no canal se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse devocional que vai direto para o PTX da PIB de Tenente Portela. Deus abençoe vocês. Beijo no coração.